Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fauvismo. O fauvismo foi um movimento pioneiro dentro das vertentes da arte de vanguarda. Ela era formado basicamente por um grupo de amigos artistas e teve a sua história, na verdade ele teve uma história curta, né? Mas de grande relevância no desenvolvimento da arte moderna. Os críticos de arte não receberam muito bem essa ideia, sabe? Essa proposta que esses artistas tinham, essa proposta desse movimento que eles tinham. Os artistas envolvidos foram chamados os animais selvagens. Era a ideia que se tinha desses artistas que trabalhavam com esse tipo de arte. Esse é um estilo também, é uma modalidade, um movimento que foi desenvolvido com base também nas influências dos artistas pós e neo-impressionistas, principalmente Gauguin, Van Gogh, Seurat, Signac. Eram artistas que estavam muito avante nessa situação, nesse tipo de estilo, nessa nova maneira de pintar e de enxergar o mundo. As formas não tinham destaque, o foco da obra era o cromatismo, por isso que vai beber lá naquelas fontes do impressionismo, do neo-impressionismo, por exemplo. Já falando sobre as cores das obras desse movimento eram mais exploradas em sua forma pura, de maneira mais saturada possível. Eles usavam e exploravam bastante as cores, no intuito de criar obras com as cores mais puras possíveis. Artistas, por exemplo, como Maurice de Vlaminck, chegaram a usar a tinta diretamente no seu tubo, diretamente na tela. Sem mistura ou interferência de pincéis, por exemplo, ou qualquer outro instrumento. Ele queria ver a pastosidade que ficava, aquela espessura da tinta na tela. Eles tinham a curiosidade de experimentar isso. As tintas eram usadas em grossas camadas, com pinceladas curtas, já a referência lá do impressionismo. Essas pinceladas eram curtas, mas elas eram muito encorpadas, elas eram grossas e bem encorpadas mesmo, para dar saturidade o máximo possível para as cores. Temas assim, principais, que eram mais representados nesse período pelos artistas fauvistas, eram paisagens, naturezas mortas, retratos, e de modo geral, tudo aquilo que traduzisse a alegria e a satisfação diante da vida. Que isso resultou numa série de pinturas e visões diferentes da natureza, bela, e puxando sempre para aquele lado de cor, de alegria e de vibração de que eles queriam representar. E entre essa arte moderna, a ideia de entrar o fauvismo também como essa ideia de pinceladas largas e de cores mais vibrantes, teve também um outro movimento que ganhou uma grande expressão dentro da arte moderna, que foi o cubismo. O cubismo ele desenvolveu-se em Paris, nas suas primeiras décadas, nas duas primeiras décadas do século XX por aí. Liderado pelo artista espanhol Pablo Picasso, que é extremamente conhecido por todos nós, e pelo francês Georges Braque. Ambos andavam juntos, tinham um grande interesse pelo trabalho de Cézanne também, e por sua abordagem geométrica da natureza, que ele pegava algo que era ali visto, palpável, que era da natureza, e trazia essa ideia vindo para o geométrico. A exposição no Salão do Outono de 1907 foi crucial para a formação do movimento. Outra fonte de inspiração do movimento foi a arte africana, que vinha tendo bastante destaque na Europa no início do século XX. Então teve todas essas influências, e os artistas cubistas nutriam também um forte apego ao primitivo, mas sua estética tinha um grande aspecto revolucionário, visto que eles viviam de um momento
de intensa transformação no campo de entendimento de mundo e da realidade, principalmente em relação ao tempo. Houve essa abertura, né, para começar a ver o mundo de uma forma diferente, e o cubismo entrou de maneira a olhar também de uma forma diferente. Além das cores que eram trazidas pelo fauvismo, juntou-se a parte geométrica, a desconstrução, e teve uma grande influência de mudança de pensamento das pessoas e de visão diante da arte também. E dentro do cubismo existia as duas vertentes, a vertente cubista analítica e a vertente cubista sintética. Dentro dessa vertente mais analítica, podemos dizer assim, nesse processo analítico, não é posta no quadro a realidade como ela é vista, mas sim como o cérebro processa aquela imagem. O artista põe-se um agente da decomposição da imagem intelectualmente. Então ele analisa, né, a imagem para depois recriar essa imagem. Essa é uma vertente bem clara do cubismo analítico. Aí, quando a gente passa para o cubismo mais sintético, que é a outra vertente do cubismo sintético, ele já muda um pouco. Já partindo dessa visão do cubismo sintético, ele já se concentra menos no método de observação como era o outro, e mais nesse processo de estruturação e planejamento. Já busca maior intenção, maior interação com o público, sendo mais sensorial. Então há mais essa intenção de sentir, de perceber mais. As cores ganham mais destaque, por exemplo, porém ainda aparecem de maneira plana, sem criar a ilusão de volume, como antes a gente era acostumado a ver, atuando mais na pintura, mas sempre de maneira fragmentada. Letras, palavras e símbolos também se tornaram mais constantes na tela. Recortes de materiais diversos começaram a figurar nas obras, como jornais, pedaços de objetos, retalhos de tecidos, combinados com elementos tradicionais, possibilitando ao artista experimentar combinações ou síntese de diferentes estilos dentro de um mesmo trabalho. Então já tem uma versão um pouco diferente da versão da vertente cubista analítica. A sintética ela já vai buscar uma outra visão, já vai recriar mais, misturar materiais, tem uma visão já mais aprofundada. Embora existem muitos outros artistas também, mas os mais conhecidos e os mais renomados dentro do cubismo são Picasso e Braque, que foram os precursores, foram aqueles que idealizaram e que encabeçaram o cubismo. Então, tenham uma visão um pouco aberta para enxergar o cubismo, o fauvismo, são pinturas mais modernas, e precisamos olhar com um olhar diferente, não com um olhar somente do gostei ou não gostei. É bem mais que isso. É olhar com uma visão de compreender o que é que aquilo tá. O experimentar, o fazer, o ver que maneira pode ficar diferente aquilo. E vamos fazer essas experiências e quem sabe colagem, pintura e mistura de cores e o que é que pode dar. A arte é feita de experimentação. Um grande abraço a vocês e nos vemos em breve. Tchauzinho.